Existe um gene gay ou a homossexualidade é causada exclusivamente por fatores sociais? Boa noite, senhores. Hoje eu queria discutir esse tópico extremamente polêmico e espinhoso, porque infelizmente nós vivemos em um mundo em que a liberdade de expressão ela é inexistente. Tá? Veja aí no Brasil um sujeito que foi condenado a 8 anos de prisão por fazer uma piada, né? E na academia científica da qual eu faço parte, a coisa não é muito diferente. Tá? Esse assunto, porque ele tem implicações sociais enormes, ele acaba não sendo isento de viés. Muitas vezes pesquisadores vão se abster de produzir resultados com receio de que eles sejam mal recebidos pela comunidade geral. A mesma coisa como, por exemplo, estudos de QI, que nós já discutimos anteriormente. Tá? Então, para me resguardar, eu queria dizer, fazer esse postscript aqui, de que toda opinião neste vídeo, ela é exclusivamente minha. Tá? Ela não reflete as instituições que eu trabalho, nem que eu já trabalhei. Tá? Isso aqui é um vídeo Rômulo, qua leigo, ainda que eu não seja um leigo. Né? Para quem cair aqui de paraquedas, eu sou cientista atuante, eu tenho um doutorado pela Universidade de Oxford em zoologia, mas há vários anos eu não tenho aí trabalhado com zoologia e sim com genética. E muitas das coisas que nós vamos discutir aqui, principalmente no segundo artigo, tem a ver com o tipo de trabalho que eu faço hoje, ok? Tá. Então, antes da gente ler alguns artigos, eu queria discutir alguns princípios e fazer alguns comentários sobre essa discussão de maneira geral. O que nós vemos no mundo leigo, geralmente são dois extremos no que diz respeito à contribuição da genética para a homossexualidade. De um lado, nós temos o pessoal born this way, né, geralmente a comunidade LGBT, que vai, não todos, mas alguns vão afirmar que a homossexualidade ela é exclusivamente causada por fatores genéticos. Tá? Então, o sujeito ele nasce homossexual, ele vai morrer homossexual, assim como um sujeito que nasce com olhos azuis vai morrer com olhos azuis, ok? No outro extremo, nós temos, muitas vezes, religiosos, mas não necessariamente religiosos, que vão dizer que a homossexualidade ela é exclusivamente causada por fatores sociais. Então, seja lá, o ambiente familiar, o ambiente escolar, as ideologias dentro de, sei lá, da comunidade de maneira geral, o que é que seja, tá? E como Aristóteles já nos dizia há muitos anos atrás, a virtude ela é um meio entre dois extremos. E quando a gente vê uma discussão acalorada na internet, geralmente os extremos estão com apenas uma parcela da verdade, que é exatamente o caso aqui. Tá? Essas posições extremas, elas refletem uma discussão antiga na comunidade científica, que é a nature versus nurture. Então, essa ideia de ambiente versus genética. Então, quanto da variabilidade em uma característica, né, que nós chamamos de fenótipo, sei lá, coloração do olho, a altura, quer que seja, é causada por fatores genéticos e o quanto é puramente ambiental. Tá? Então, ambiental, por exemplo, seria algo como você ficar mais moreno quando permanece muito tempo no sol. Tá? O fator genético aí seriam, por exemplo, doenças mendelianas, como a anemia falciforme. Tá? Acontece que, na vasta maioria dos casos, na vasta maioria das características, não só em humanas, mas em qualquer organismo, elas não são causadas por um gene apenas, ou apenas pelo ambiente, sim por uma combinação de uma rede de genes, tá? O que a gente chama de uma característica poligênica, muitos genes envolvidos, e uma contribuição do ambiente. É óbvio que diferentes características vão ter uma maior ou menor contribuição ambiental. Tá? A coloração do olho é um exemplo de uma característica que não tem uma grande influência ambiental. Tá?
a tonalidade de pele vai ter uma grande influência ambiental, dependendo de quanto sol essa comunidade está tendo, né? Então você pode ter indivíduos, pega uma população brasileira e olha aí quanta gente que é morena porque fica no sol constantemente, né? Então geralmente é uma mistura, tá? As características que são controladas por um ou dois genes, elas são raríssimas e geralmente são doenças, tá? Então, por exemplo, uma anemia falciforme, outra doença mendeliana, e mesmo assim a intensidade dos sintomas pode ser afetada pelo ambiente. Então, um indivíduo que tem anemia falciforme e passa fome na África, ele terá uma intensidade de sintomas diferentes do indivíduo que está bem assessorado, sei lá, na Alemanha, com acesso a um hospital, né, gratuito. Então, não existe praticamente nada que é 100% genético e vice-versa, ok? Então, esses são os princípios gerais. Então, só com esses princípios gerais você já pode concluir que, muito provavelmente, os dois lados da discussão estão errados, ok? Então, a questão que permanece é o quanto da variabilidade da homossexualidade, né, ou a ocorrência ou não ocorrência de homossexualidade é causada por genes, tá? E um outro comentário é que, caso eu não tenha dito ainda, vou me abster de discutir os aspectos morais da homossexualidade, ok? Para não causar polêmica. Quem me acompanha sabe que eu sou católico e, portanto, eu abraço a posição da Igreja Católica. Basta você procurar um bom catecismo e ler sobre isso, tá? Então vamos simplesmente nos limitar ao que a ciência diz, ok? E o que é que a ciência nos diz, né? Dadas as limitações do tópico, que não pode ser discutido com a liberdade que muitos outros tópicos possuem, tá? Então, hoje eu queria trazer apenas 2 artigos, alguns dos mais citados sobre o tópico. Então o título desse aí está aí, que vai tentar argumentar sobre a causa, a consequência da homossexualidade, e vai argumentar que se trata, portanto, de algo epigenético, ou seja, não genético, tá? E uma coisa que é importante que a gente entenda é que, contrário do que se discute por aí, o comportamento homossexual, ele é um problema do ponto de vista teórico, até mesmo para a teoria da evolução, tá? Então, quando se argumenta que apenas religiosos afirmam que homossexualidade é um desvio, ou quer que seja, isso não é verdade, tá? E vocês vão ver aqui na própria introdução desse artigo. Então, ó, a ocorrência, né, comum ou ampla de homossexualidade é perplexa do ponto de vista evolucionário. Uma lógica simples sugere que um fenótipo como este ele reduziria o fitness, né? Reduziria o sucesso reprodutivo e, portanto, seria negativamente selecionado. Mas a homossexualidade, entretanto, né, ela é surpreendentemente comum na população humana, com uma prevalência por volta de 8% nos dois sexos, tá? Em um estudo na Austrália, especificamente. Então, por quê? O que esse autor quer dizer? Não é o Rômulo que está dizendo. Se você não gosta do que ele está falando, você manda um e-mail lá para o autor e vai reclamar, tá? A evolução, o processo evolutivo, ele se baseia em reprodução e sobrevivência, tá? Ultimamente mais a reprodução. E no neodarwinismo o que importa é você passar os genes para frente, tá? O homossexualismo, como o rapaz aí, né, os autores falam, por lógica simples, ele reduz o sucesso reprodutivo. 2 homens são incapazes de gerar prole, 2 mulheres são incapazes de gerar uma prole. Então, o que está sendo argumentado aqui é que se houvesse um gene ou genes envolvidos com o
a homossexualidade, então esses genes eles não seriam passados para frente, uma vez que esses indivíduos não reproduzem ou reproduzem com muito menor frequência do que os heterossexuais. Tá? Então, explicar a prevalência, a ocorrência de homossexualidade na população humana é algo contraintuitivo, né? A existência dessa alta prevalência, uma vez que a evolução deveria ter se livrado desses genes, uma vez que eles não aumentam o sucesso reprodutivo daqueles indivíduos que o têm. Tá? Isso é a expectativa da teoria evolutiva, não tem nada a ver com religião. Algumas hipóteses ou modelos foram desenvolvidos para tentar explicar isso daí. Um deles é a questão baseada aí nas teorias de kin selection, né, seleção de parentesco, em que o termo leigo, não leigo, mas o termo que é usado na academia às vezes seria ajudante de ninho, em que o indivíduo homossexual, ele, por não estar gastando energia com reprodução, ele ajudaria a irmã, por exemplo, a cuidar dos filhos. Então, a irmã, que teria uma probabilidade, sei lá, de 50% de ter o gene homossexual, tá? Ainda que ela não o expresse, ela acabaria passando esse gene adiante, porque a ajuda do homossexual na criação dos filhos elevaria a probabilidade dessa mulher passar descendentes para frente. Então, com essa ajuda externa, o locus ali, o alelo, os alelos envolvidos com a homossexualidade permaneceriam na população. Tá? Isso, obviamente, se trata puramente de um modelo sem nenhum tipo de sustentação empírica. Tá? Se você me diga aí se você conhecem homossexuais que passam seu tempo ajudando as irmãs a cuidarem dos filhos, aumentando assim o sucesso reprodutivo da irmã. Tá? Enfim, mas essas foram uma das diversas propostas que foram dadas para explicar a prevalência de homossexualidade, respeitando aí os preceitos neodarwinistas, ok? Que obviamente, pelo menos na minha opinião, eles falham, tá? E o que você vai ver aqui, inclusive ele vai mencionar, né, que os modelos são basicamente duas classes, uma baseada em seleção de parentesco, né, de Wilson, e também um de alelos sexualmente antagônicos, tá? E superdominância, que nós não vamos discutir aqui, que isso aqui é muito específico. Mas enfim, existem algumas propostas, ok? Então esses modelos, eles supõem que exista uma contribuição genética forte, né, para a homossexualidade. Só que os estudos moleculares, tentando encontrar uma base genética para a homossexualidade, como esse rapaz vai nos dizer aqui, eles não encontram uma base forte. Tá? Nenhuma evidência molecular convincente foi encontrada, apesar do fato que estudos de pedigree e de gêmeos claramente mostram que a homossexualidade é familiar. Tá? Então há uma certa contradição na literatura. Por um lado, parece que existe uma evidência indireta ou direta de um componente talvez genético, uma vez que os gêmeos tendem a parecer um com o outro no aspecto do seu comportamento sexual, mas quando vai se estudar o genoma para encontrar quais são esses genes ou variantes de genes, não se encontra nada ou pouco. Tá? Inclusive, até mais adiante, ele vai dizer que existe um problema nos próprios estudos de gêmeos, porque a concordância, tá? Geralmente essas medidas de contribuição genéticas, elas são medidas populacionais, é o que a gente chama de herdabilidade. Tá? Então você está olhando não para cada
par de gêmeos, mas para a sua amostra como um todo, envolvendo diversos gêmeos monozigóticos e dizigóticos, e você compara ali basicamente a variabilidade explicada pela parte genética inferida pela similaridade entre os gêmeos e, né, monozigóticos ou não, tá? Mas o que você vê é que quando você olha a correlação dos pares de gêmeos especificamente, você vê que a correlação é baixa, tá? Aqui, ó. Ainda que os estudos lá comparando gêmeos monozigóticos com gêmeos dizigóticos encontram por volta de 20 a 50% de um componente genético para explicar a variabilidade em homossexualidade, quando você vai olhar a concordância, né, a probabilidade de um gêmeo ser homossexual e o outro, uma vez que o outro é homossexual, você vê uma concordância de apenas 20%. Tá? Aí você esperaria uma concordância, se fosse totalmente genético, seria 100%. Tá? Mas se a herdabilidade, que é, sei lá, 50%, de acordo com os estudos aí gerais, você esperaria uma probabilidade de 50% do gêmeo, se um é gay, o outro vai ser gay também. E você não encontra isso, você encontra 20 para baixo. Tá? Então você tem uma discordância aí, mostrando que há algo a mais nessa história. Tá? Então, o que os autores vão propor é que se trata de uma herdabilidade que não é genética, ou ao menos não totalmente. Eles vão propor que se trata de uma herança epigenética. Durante o processo de desenvolvimento, você tem aí diversos genes envolvidos com diferenciação sexual, hormônio, né, quantidade de hormônio durante o desenvolvimento, testosterona, né, e outros andrógenos, aí, quer que seja. E eles vão dizer que muitas vezes fatores epigenéticos dos pais vão afetar esses genes, né, o quão eles vão ser expressos. Então, muitas vezes há uma canalização, como eles vão chamar, em que o fenótipo do pai, né, ser um homem, ou o que quer que seja, vai afetar ali a prole dos filhos, vai afetar a expressão gênica por causa de marcadores epigenéticos. Tá? O marcador epigenético é simplesmente uma bandeirinha, por assim dizer, que é colocada em um gene, por exemplo, que vai dizer para a célula se aquele gene ele deve ser expresso ou não. Tá? Então, quando você herda aí o material genético dos seus pais, vários genes eles vêm metilados ou não. Tá? E isso aí pode haver uma variabilidade. Inclusive se fala hoje em dia, o que seria considerado basicamente lamarquismo há 50 anos atrás, a possibilidade dos pais passarem uma informação não genética para frente, de acordo com a forma com que eles metilam o DNA da sua prole. Tá? Então haveria aí algum tipo de herança epigenética que está marcando certos genes e afetando como eles vão ser expressos, e esses genes estão envolvidos com diferenciação sexual, e pode haver uma canalização que é herdada por mais de uma geração. Então, os marcadores epigenéticos são para homem, mas aí esse padrão de marcação ele é passado para a segunda geração, e o filho vai ser uma mulher, e acaba metilando a mulher como se fosse homem, sabe, algo desse tipo, e acaba que você tem um feto feminino, um feto fêmea, mulher, que acaba tendo um padrão de metilação masculino e vai, expressar testosterona em excesso no útero, né, durante o desenvolvimento fetal, e vai acabar ficando masculinizada ou o contrário. Tá? Então eles vão argumentar que se trata de uma herança, mas uma herança epigenética, e é por isso que existe essa herdabilidade nos estudos aí de correlação entre gêmeos homozigóticos, porque só porque dois gêmeos são parecidos não quer dizer que eles estão herdando o padrão no aspecto genético. Eles podem estar herdando simplesmente uma herança epigenética dos pais. Tá? Então,
discutir os detalhes da teoria dos caras vai ficar muito técnico para essa discussão nossa, mas esse artigo serve para nos indicar que existe a possibilidade de que grande parte da variabilidade em homossexualidade se trate de fatores não genéticos envolvidos com epigenética, tá? Inclusive, muito tem a ver com expressão de concentração de testosterona dependendo durante o desenvolvimento fetal, tá? E depois, né? Então, você tem uns gráficos aqui. Então você tem lá o menino, esse aqui é um gene envolvido com diferenciação de testículo, né? Aí você vai ter esse gene vai ativar testosterona fetal, que vai gerar um aspecto de organização do embrião, canalizando ele para masculinização. Aí na puberdade você vai ter o testosterona e vai masculinizar, etc., né? E vai ser ativado esses fatores ali que foram desenvolvidos durante o aspecto fetal e coisas do tipo, tá? E aí eles vão propor que existem marcadores epigenéticos que vão, por exemplo, afetar a sensibilidade do feto à testosterona, por exemplo, tá? Então já dá o que a gente chama de priming, né, no embrião para algum tipo de coisa que vai ocorrer no futuro, tá? Então, muitas vezes você poderia pensar de maneira menos técnica e mais geral que talvez, independente das causas, nem precisa ser necessariamente epigenética, pode ser um fator maternal, inclusive, esquecendo os gêmeos por um momento, que a homossexualidade ela pode ser, ao menos parcialmente, causada por algum tipo de variação na concentração de testosterona durante o desenvolvimento do feto. Então, sei lá, talvez a mãe tenha algum tipo de deficiência em que ela produz pouca testosterona e isso pode acabar afetando a formação desse feto, deixando ele um pouco com características mais femininas, ou o que é que seja, tá? Então, essas são as discussões aí que estão sendo dadas nesse tipo de artigo. Isso não é a opinião do Rômulo, como eu disse, se isso te ofende de alguma forma, você pode mandar um e-mail para os pesquisadores, tá? Agora, agora, lembrando do que ele falou lá em cima, né, que não existe uma genética, não existe estudo de genética, né, molecular mostrando uma forte evidência de genes ou variantes de genes envolvidas com a homossexualidade. Esse artigo ele é de, deixa eu ver, 2012. Recentemente saiu um artigo na Science, a maior revista de publicação científica do mundo, né? Esse artigo foi publicado em 2019 e até onde eu sei ele é o maior estudo de GWAS olhando, investigando homossexualidade, né? Que se tem notícia, tá? GWAS é o que eu inclusive trabalho e domino bem. É simplesmente a tentativa de se encontrar associação entre variantes no genoma, geralmente o que a gente chama de single nucleotide polymorphism, são variações de apenas uma letra no DNA, e algum tipo de fenótipo, seja ele qual for, altura, ou uma doença, ou neste caso a homossexualidade, tá? Então eles vão usar várias métricas de homossexualidade, tá? E vão tentar encontrar variantes no genoma que estão fortemente associadas a esse fenótipo, no caso a homossexualidade, tá? Aí eles vão fazer outras coisas que a gente vai discutir também. Então é basicamente uma regressão linear para os entendidos, né? Você está vendo se suponha que você tenha uma região no genoma, tá? Nós humanos, nós somos organismos diploides, né? Nós temos 2 cópias de cada cromossomo, então você pode ter 2 variantes, né, do mesmo gene. Então suponha lá o azinho que você aprendeu na escola, na verdade são os 4 nucleotídeos, né? Então imagina que você tenha, sei lá, AA, AT, TT,
Então, o que o GWAS está fazendo é descobrir, basicamente tentar investigar se ter, por exemplo, 2 T's ao invés de 0 T está mais ou menos associado ao comportamento homossexual neste caso. Tá? Simplesmente isso, mas vai olhar no genoma inteiro. Então você vai fazer várias associações, várias regressões em milhões e milhões de variantes. Tá? Às vezes 7 milhões, 10 milhões, quer que seja, 1 milhão, usando muitas vezes banco de dados que o governo tem, ou aqui, por exemplo, na Inglaterra nós temos o GeneBank. Então você vai coletar, né, esses dados, compilá-los, ver quem é homossexual, quem não é, e tentar encontrar basicamente diferenças a nível genético entre o grupo de homossexuais e o grupo de héteros. Tá? É isso. É algo relativamente simples, mas que envolve muito recurso. Tá? Então eles vão pegar basicamente dados ali desses 23andMe, esses dados aí de gene banks, que tem dados genéticos aí acumulados de pessoas, e o UK Biobank, que eu já mencionei, né, o 23andMe, pegar os genomas que estão ali acumulados, e vão basicamente pegar o fenótipo das pessoas. Né? O fenótipo vai ser... deixa eu procurar aqui, vou dar uma pausa. Então aqui, ó. Então, o Biobank que eu falei, né, são meio milhão de pessoas, entre 40 e 70 anos. E aqui está a característica que eles vão estudar. Né? O nosso fenótipo de interesse, o principal, é um fenótipo binário, em que a pessoa, ela mesma reporta, né, se ela já teve sexo com alguém do mesmo sexo. Né? E aqui, para não falar homossexual, porque parece que até isso é polêmico hoje em dia, eles vão colocar como não heterossexual, ou fez sexo com alguém do mesmo sexo, né? Então seria um heterossexual. Então é um GWAS com uma característica binária, né? 0 e 1. Aqui até uma informação interessante, né? No UK Biobank, 4,1% dos homens e 2,8% das mulheres disseram ter tido sexo com alguém do mesmo sexo. Né? Então isso aqui é interessante em si mesmo, né? Mais homens do que mulheres, e parece que as taxas são maiores entre os participantes jovens. Faça com essa informação o que você quiser. Então, basicamente eles vão fazer isso daí. Eles vão categorizar pessoas de forma binária, 1 e 0, e vão buscar por associações entre variantes genéticas, tá? E eles vão olhar, inclusive, algo interessantíssimo, que é, inclusive, o aspecto do sucesso reprodutivo. Né? Porque lembrem-se, no primeiro artigo, o indivíduo estava dizendo que, do ponto de vista evolutivo, a homossexualidade deveria ser selecionada contra, né? Porque ela diminui o sucesso reprodutivo. Então, com esse banco de dados enorme, eles fazem uma análise aqui e nos mostram que existe uma relação negativa entre homossexualismo e sucesso reprodutivo. Tá? Então, aqui você tem um número de crianças, tá? E aqui a porcentagem, né, de parceiros do mesmo sexo. Então, um indivíduo que tem aqui uma relação, né, negativa, se você teve 0% de parceiros do mesmo sexo, você tem aí na média 1,8 filhos, né, 1,6, sorry, eu estou sem óculos, enquanto que o indivíduo aqui, isso aqui é homens e mulheres, né, o homem que tem 100% de parceiros homens, né, ele tem uma taxa de sucesso reprodutivo muito mais baixa, tá? Então, e aí isso basicamente confirma que o primeiro... E aqui é o intuitivo, né? Se você está fazendo sexo apenas com homens, você não vai ter filhos, tá?
Então, está aqui escrito: aqueles com uma maior proporção de parceiros do mesmo sexo têm uma maior desvantagem reprodutiva. Tá? Então, esse aqui é o GWAS. Tá? Esse aqui é o resultado principal. Então, eu vou tentar explicar aqui para os leigos. No eixo X você tem os cromossomos, né? Nós temos 22 autossomos na espécie humana. Então, o cromossomo X e o Y está sendo considerado nessa análise. Aqui no eixo Y você tem o p-valor, mas é um p-valor, né, na estatística. Quanto menor o p-valor, geralmente significa que há uma, de maneira simplificada, uma associação mais forte, né? A probabilidade daquele padrão ser por puro acaso, ele é mais baixo. Tá? Então, quando você tira o log do p-valor e coloca aí, né, ele negativo, né, o menos log tem o ds, então você vai fazer esses números extremamente pequenos, né, 0.0000 alguma coisa, ficarem positivos e grandes. Né? Então, nesse caso aqui, quanto maior o p-valor no eixo y, menor é o p-valor verdadeiro. Tá? Então, o menos log tem 10, quanto maior aqui, quanto mais alto esse pico, mais associado essa variante é a característica estudada. Tá? Então, cada bolinha, e aqui tem milhões de bolinhas, é uma variante no genoma, uma letra. Tá? Então, geralmente quando você tem um pico assim, significa o que a gente chama de linkage group. Tá? Você tem variantes que estão associadas uma com as outras. Então, se uma estiver associada com um fenótipo, no caso homossexualidade, a outra que está associada com essa variante também estará, por consequência, associado com a homossexualidade e assim por diante. Tá? E essa linha aqui vermelha é o intervalo aqui, né, o cutoff que a gente chama de confiança. Então, apenas variantes acima dessa linha estão significativamente associadas com a característica. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 picos, né, de variantes que estão associadas ao comportamento homossexual. Os símbolos em vermelho são variantes que estão envolvidas com os dois sexos, os símbolos em azul apenas com mulheres e em verde somente com homens. Tá? Então é isso. Então você vê claramente que não existem muitas variantes no genoma que estão associadas de forma significativa com o comportamento sexual. Eu vou dar uma pausa aqui para te mostrar um outro GWAS de uma característica mais fortemente genética para você comparar. Então está aqui um GWAS, se não me engano, estudando pedra nos rins, eu acho que é isso, né? Pedra nos rins, e você vê que aqui existe um muito maior número de variantes e os genes próximos a essas variantes, que estão aqui, né, essas letras aí, em números, associados com a doença. E veja o valor, né, do menos log 10, menos log 10 do p-valor. Né? Quanto maior esse número, mais associado. Né? Então você vê aqui que alguns picos estão chegando aí a 20, 18. E se a gente voltar lá para o nosso aqui, o mais alto está por volta de 8, só um pouquinho acima do limiar aí, de significância. Né? E a vasta maioria, os outros 4 estão quase que em cima da linha. Tá? Então isso sugere que não existem variantes no genoma fortemente associadas com homossexualidade. Né? Existe uma no cromossomo 4, uma no cromossomo 7, 11, 12 e 15. Tá? Agora, o quanto que quais são, aí a gente pode fazer duas perguntas. Quanto de variabilidade no comportamento homossexual que essas variantes explicam? E quais são os genes que podem estar envolvidos, então,
com a homossexualidade, né? Não que haja um gene para a homossexualidade, né? Geralmente é algum tipo de mutação em algum gene que vai causar algum tipo de alteração, né? Então, eles perceberam que esses o que a gente chama de SNPs, né? Essas variantes no genoma que estão significativamente associadas com homossexualidade, elas têm um efeito extremamente pequeno, tá? Por exemplo, homens com o genótipo GT, tá? Tem 0,4% de probabilidade acima, né, de terem um comportamento sexual homoafetivo, tá? Comparado com pessoas que têm o genótipo TT. Então a presença, em outras palavras, a presença do nucleotídeo G aumenta em 0,4% aí, né, a prevalência de homossexualidade. Então é pouquíssima variabilidade que está sendo explicada, né? 0,4 é quase nada, tá? Então, mais uma vez, isso confirma o que foi dito no outro artigo e o que o próprio plot aí do GWAS mostra, né? Que essas variantes elas têm um p-valor relativamente alto, né? Ou nesse caso baixo, se for o log, e elas não explicam muito da variabilidade em comportamento sexual, ok? Quando você tenta olhar o genoma inteiro, independente de quão significante essas variantes são, tá? Porque o que existe nos estudos, geralmente, de base genética para alguma característica, são duas possibilidades. Uma delas é a mais rara, em que uma característica ela é controlada por um ou poucos genes de efeito grande. Tá? Então, a anemia falciforme, se você tivesse um GWAS aí de anemia falciforme, você provavelmente teria um pico enorme, batendo, sei lá, log 10, menos log 10, 50, 70, porque existe uma única variante ou algumas poucas que causam a doença como um todo. Tá? Então essa seria um tipo de característica causada por um ou dois genes. Tá? E nós temos características que nós chamamos de características poligênicas, que são controladas por vários e vários genes de efeito pequeno. Tá? Então o GWAS não é a melhor ferramenta para identificar esse tipo de característica, porque o efeito será pequeno e eles nunca vão passar daquele cutoff, né, aquele limiar que a gente definiu, que é calculado de uma forma aí específica, que eu não vou entrar em discussão aqui, porque seria alienígena para vocês, tá? Mas ele não é totalmente arbitrário. Ele é arbitrário, mas ele tem uma lógica ali, tá? Então, se o efeito é pequeno, você nunca vai passar do limiar estabelecido, e você vai dizer que não existe base genética para aquilo, tá? Mas tem como você calcular a contribuição genética sem se preocupar com as variantes de grande efeito. Você vai, por exemplo, olhar a contribuição para a variabilidade naquela característica olhando o genoma como um todo, tá? É o que a gente chama de whole genome, ou SNP heritability. Você vai ver quanto da variabilidade em a homossexualidade é explicada pela variabilidade no genoma inteiro. Tá? E esse tipo de modelo ele vai assumir um modelo que a gente chama de infinitesimal. Ele vai assumir que cada variante no genoma, as milhões de variantes, elas contribuem apenas um pouquinho para a variabilidade, ao contrário do que o GWAS, que espera que existam poucas variáveis explicando quase toda a variabilidade. Espero que tenha sido claro. Eu me repeti várias vezes para que os senhores entendam. Tá? Então, quando se avalia a herdabilidade, né, essa variabilidade a nível genético, que explica a variabilidade no comportamento homossexual usando todas as variantes no genoma, eles estimam entre 8% e 25%. Tá? Agora, o intervalo de confiança é enorme aqui, né, de 5 a 30. Mas, enfim, entre 5 e 30%,
ou 8 e 25%. Tá? Talvez eles tenham utilizado mais de um método, eu teria que ler os métodos de novo para saber por que você tem mais de uma medida. Tá? Mas enfim, então basicamente, na melhor dos cenários para o pessoal born this way, 25% da variabilidade em comportamento homossexual se trata de genética. Os outros 75%, na verdade, é ambiental. Tá? Isso na melhor das hipóteses. Tá? Na pior das hipóteses, de acordo com esse estudo, seria aí 92% ambiental. Tá? Para servir de referência, a altura tem uma herdabilidade estimada, pelo menos em população, se não me engano, na Finlândia, que foi um estudo bem caracterizado, de por volta de 80%. Então, 80% da variabilidade em altura é causada por genética e apenas 20% causada por ambiente. Comparado aí com 75% nesse caso é ambiental. Tá, isso é um artigo da Science, ok? Então, quais são, e se você pegar essas variantes identificadas pelo GWAS, quais são os genes que estão próximo dessas variantes? Tá? Porque essa variante ela tem que estar envolvida com alguma coisa que tem algum aspecto causal ali com o fenótipo. Né? Não precisa necessariamente estar dentro de um gene, ela poderia estar dentro de algum regulador de um outro gene, o que é que seja. Né? Então, nesses estudos aqui de GWAS, o que você faz assim que você encontra as variantes que estão associadas com a sua característica, você procura no banco de dados daquele genoma genes, ou o que quer que seja que você queira olhar, geralmente genes, tá? Nunca transposons, o que quer que seja, que estão dentro, né? Ou melhor, essas variantes estão dentro do gene ou estão muito próximas do gene, tá? Porque muitas vezes você não tem necessariamente a variante causal que você sequenciou, mas uma que está próxima da variante causal. Então, eles tentaram descobrir quais são os genes que estão próximos dessas coisas aqui, dessas variantes aqui. E a expectativa é que se esse resultado ele for real, então os genes ou o gene próximo dessa variante, eles terão algum tipo de relação com, talvez, com sei lá, hormônio, desenvolvimento de característica sexual secundária, alguma coisa do tipo. Né? Se for um gene que não tem nada a ver com sexualidade, você poderia começar a ficar um pouco em dúvida. Né? Então eles fizeram isso e encontraram que não havia nenhum tipo de tendência. É o que a gente chama de enrichment. É basicamente para ver se os genes que você encontra, se eles são genes que caem mais em uma categoria do que em outra. Então, poderia ser o caso de que todos os genes que você encontra associados com as variantes são genes desenvolvidos com alguma coisa hormonal. Aí você diria que ele está enriched para hormônio, tá? Mas não foi um caso. Então, parece que os genes estão envolvidos com várias coisas diferentes, ok? Entretanto, nós encontramos genes perto dessas variantes que estão associadas com comportamento sexual, né, homossexual, que tem maior probabilidade do que o acaso de estar em regiões extremamente constrained. Eu sempre esqueço a tradução dessa palavra, cara. Restrição, né? Restrição. Então é uma região que não é sujeita à mutação de perda de efeito. Então é algum tipo de gene importante que varia pouco, por assim dizer, tá? Que não admite variantes que levem a alguma perda de função. Tá? Então é o que eles chamam de regiões evolutivamente restritas. Tá? Que elas não podem variar porque teria uma pressão seletiva contrária a essa variabilidade, porque se trata de algum gene importante, por exemplo. Okay? Aí eles fizeram, né, como eu disse, tentar encontrar quais são os genes próximos a essas variantes, né?
e encontraram que existe um locus, né, nesse caso aqui seria um SNP, que na verdade nesse caso seria uma região ali do genoma, ou seria o que locus muitas vezes é usado para diferentes coisas, mas nesse caso seria uma região no genoma que contempla essa variante que eles encontraram no GWAS, que contém um grande número de genes de receptor olfativo, tá? Então, inclusive um gene chamado OR5A1, que já foi publicado em algum lugar, que ele tem um efeito substancial na sensibilidade a certos odores, ok? E segundo, eles encontraram que essa variante, tá? Essa aqui é a mesma, não é outra variante, parece ter várias indicações de que ela está associado com regulação de hormônio sexual. O alelo, a variante lá no genoma, se tem um A, um T, ou um G, quer que seja, que está associada com positivamente com ter um comportamento sexual homossexual, né, está associado com uma maior taxa de ficar careca, basicamente, em humanos, né? Que é uma característica que está fortemente associada com hormônio, né? Principalmente testosterona, tá? Inclusive, está próxima a 20 mil pares de bases acima do gene TFC12, que é um gene envolvido com desenvolvimento normal de gônadas em camundongo, tá? E próximo de um gene, o CRY, que também é envolvido com determinação de sexo em humanos. Então, resumindo, das variantes que eles encontraram lá, 2 parecem ter algum tipo de gene próximo que é promissor. Tá? Uma envolvida com algum aspecto olfativo e a outra envolvida ou próxima de genes envolvidos com o desenvolvimento de gônada. Tá? Então, pode ser alguma variante que está afetando o gene, sei lá, CRY e influenciando a quantidade de testosterona no feto durante o desenvolvimento e tornando o feto mais ou menos afeminado, tá? O que bate lá com a especulação do primeiro estudo, tá? Ainda que aquele lá tenha discutido os aspectos epigenéticos, ok? Mas parece então que os hormônios, né, os andrógenos, eles têm são potencialmente eles estão potencialmente envolvidos aí com uma tendência ao comportamento homossexual, mas lembrando sempre que isso aí vai explicar no máximo 25% da variabilidade, né? Sugerindo que a maior causa da homossexualidade se trata de algum fator social aí, tá? Outra coisa interessante, eles olharam correlações genéticas entre comportamento sexual, ok? Homossexual e algumas características e desordens em homens e mulheres, tá? E eles encontraram que a pessoa ser homossexual geralmente há uma correlação, e essa correlação é genética, tá? Não é uma correlação simplesmente ao sujeito, nesse caso aqui, por exemplo, uso de álcool. Então, há uma correlação genética entre uso de álcool em mulheres e comportamento homossexual. Não tem a mesma correlação, não existe em homens, tá? O azul é mulher, ok? E o verde é homem. E aqui tá as características aqui que eles testaram, tá? Então são correlações genéticas, não correlações com fenótipo apenas, tá? Então significa que, né, talvez as mesmas bases genéticas envolvidas com o comportamento homossexual também estão envolvidas com essas características aqui. Então vamos olhar. O uso de álcool, significativamente associado com mulheres. Comportamento de risco, que envolve muita coisa, né? Geralmente coisa ruim, tá? Associado com ambos os sexos.
Fumar, né? Se a pessoa já fumou pelo menos uma vez, né? Está significativamente associado com ambos. O uso de cannabis, né, de maconha, associado com ambos, mais em mulher para ambos aqui, né? Fumar. Isso aqui, se está acima dessa linha, né, onde eu estou mostrando aqui, não sei se aparece para vocês o meu mouse aí, né? Mas à direita existe uma correlação positiva, tá? E do lado de cada linha existe uma correlação negativa, tá? Então, o bem-estar subjetivo, como a pessoa se sente, tá? Existe uma relação negativa, ou seja, quanto mais homossexual, menos a pessoa se sente bem, no caso das mulheres, não no caso dos homens. Anorexia, até onde eu vejo, não há associação significativa. Ansiedade não parece ter. Saúde, que a própria pessoa dá um parecer da própria saúde, existe uma associação positiva, então quanto mais homossexualidade, se a pessoa é homossexual, ela parece achar que a sua saúde está melhor, essa é a minha interpretação. Não, parece que homem não é estatisticamente significante. Então seria só mulher. Bertão, só homem, não mulher. Esquizofrenia, positivamente associado. Então, pessoas homossexuais tendem a ter mais esquizofrenia, de acordo com o estudo. Autismo em mulheres. Então, mulheres homossexuais tendem a ser tem maior probabilidade de ser autista. Desordem bipolar. Em homens não tem associação nenhuma e também não teve em autismo, mas para mulher tem uma forte associação. Então, mulheres homossexuais tendem a ser bipolar com maior frequência. ADHD, acho que é TDAH em português, né? Não sei. Há uma forte associação com ambos os sexos. Major Depressive Disorder, desordem depressiva, né, forte, extremamente associado com homossexualidade em ambos os sexos. Neurose associada com ambos os sexos. Sensação de solidão, fortemente associada com ambos os sexos. Abertura à experiência associada a ambos os sexos, mas mais fortemente em mulheres. Idade at first birth. A idade em que a mulher tinha quando teve a sua primeira criança, tá? Se foi uma filha. Então, tem aqui uma característica negativa. Então, homossexuais têm uma tendência de ter filhos, mulheres, mais tardiamente, né? Então, eles não estão tendo filhos, né? O que bate com o fato de que simplesmente eles não estão formando famílias de maneira geral, com o sexo oposto. A idade, ou talvez seja... Isso aqui está meio confuso, mas enfim, né? A idade que a pessoa teve a primeira criança, ok? Tem uma associação, parece que para homens, nesse caso, não em mulheres, mas enfim, então parece que homossexuais estão tendo filhos mais tardiamente. Idade da menopausa, não há associação. Menarca tem quase uma associação em mulheres, mas não é significante. Número de crianças, mulheres, não há associação. Número de crianças em homens, existe uma associação em ambos, mas principalmente em mulheres. Número de parceiros sexuais, uma associação genética fortíssima, então homossexuais tendem a ter mais parceiros sexuais, principalmente mulheres, tá? Mas homens também, né? Quando tem estrelinha aí é muito significativo. Altura, não... parece que mulheres, né? Homens mais baixos, parece ter existe uma maior probabilidade do sujeito ser baixo e homossexual. Razão de quadril para cintura, não há associação. Peso ao nascer, não há associação. Essa aqui era em homem, né? Relação quadril, cintura em mulheres, não há associação.
razão do dígito, não sei o que é isso, cara. Deixa eu dar uma pausa aqui, não faço a menor ideia do que é isso. Então, pelo visto, é essa razão aqui entre o tamanho desses dois dedos aqui, tá? Então, parece ter uma associação significativa entre ser homossexual e ter essa razão aqui maior, ok? Então, olha aí, como homossexual eu sou baseado na minha razão, não sei. E parece que só funciona em homem isso aí. Não sei por que isso aqui está incluído, talvez isso aqui esteja associado com alguma outra coisa. Mas enfim. Então é isso, galera. Então parece que há uma correlação genética entre homossexualidade e diversos problemas aqui de saúde, né? Isso é o artigo que está falando, não sou eu. Obviamente eles vão dizer em algum momento, bom, isso não quer dizer necessariamente que essa correlação é causal, pode ser que seja causada por outras coisas, como abuso e problemas sociais e não sei o que lá das contas, né? Mas, até o presente momento, o que o estudo mostra é isso daí, tá? E você interpreta como você quiser. Então é isso. 56 minutos, então para fechar, nós não temos evidência de uma forte base genética para o comportamento homossexual. No maior estudo de associação encontraram apenas 4 ou 5 variantes, 2 delas parecem promissoras, envolvidas com genes relacionados ao olfato e outra relacionado a testosterona, hormônio e diferenciação de testículo, essas coisas, sugerindo que talvez isso contribua então para a homossexualidade. Resta aí no mínimo 75% da variabilidade, mesmo quando se olha no genoma inteiro, e essa variabilidade ela deve ser explicada por fatores ambientais, né, incluindo sociais, tá? Essa na melhor das hipóteses, ou 92% na estimativa mais baixa genética, e algumas pessoas estão sugerindo que também há uma contribuição aí, mesmo desses 25% de variabilidade, no caso do primeiro artigo, poderia ser uma herdabilidade não genética e sim de epigenética, de como que os genes vão ser ligados ou desligados no estágio embrionário, normalmente envolvendo a sensibilidade do feto ao hormônio da testosterona, que vai afetar aí o desenvolvimento de gônada. Então, é isso, tá? Não existe um gene gay, tá? Nem esses genes que foram identificados, eles não são genes gays, eles não são genes que codificam para a homossexualidade. Isso nem faria sentido de acordo com a própria lógica evolucionista, né? O que você tem são variantes de genes pré-existentes que estão envolvidos com alguma coisa que podem, ao mutarem, tá? Causarem algum tipo aí de desbalanço, no caso aí possivelmente de testosterona, ou causar alguma variação no tipo de interesse que o sujeito tem baseado no cheiro, tá? Então é isso. Se alguém tiver algum estudo mais avançado do que o que eu mostrei, lembrando sempre que esse foi um estudo de 2019, relativamente recente, na maior revista de publicação científica do mundo, usando um banco de dados com 500 mil de pessoas, tá? Então é isso que eu tinha a dizer. Faça com essa informação o que você quiser. Eu simplesmente li o que estava no artigo, eu não dei a minha opinião. Então, fiquem com Deus. E um último comentário, tá? Então eu espero que com essa discussão, eu espero ter contribuído para ambos os grupos que eu defini como extremos no começo dessa conversa, tá? Porque até para nós cristãos é preciso entender que ainda que haja suponha que uma pouca base genética para a homossexualidade, isso não significa que não exista, tá? Em alguns casos pode ser que o indivíduo esteja se comportando de maneira homossexual simplesmente por fatores sociais, mas em outros casos pode ter um fator aí biológico, tá? Então nós temos que ter muita caridade com essas pessoas, né? Principalmente se você quer que ela, se ela não for, por exemplo, religiosa, ou se ela já for cristã, né, católica, que o que a gente exige dessas pessoas é algo difícil, tá? E se há uma base biológica para certas tendências, não é culpa da pessoa dela ter esses impulsos, tá?
Então é necessário ter muita caridade, o que falta em diversos cristãos, tá? Assumindo que todo homossexual é um indivíduo que, né, escolheu se comportar de tal e tal forma, ou melhor, né, o comportamento ele é sempre escolhido, né, mas as suas predisposições, que é tudo culpa dele, de hábitos anteriores, e não é necessariamente o caso. Então é preciso ter nuance nessas discussões, sem obviamente perder de vista os problemas sociais envolvidos aí com as agendas que obviamente os cristãos não dão suporte, né? Mas é isso. Então eu espero também ter contribuído para o pessoal Born This Way, né? Que acredita que é 100% genético, que não há fatores sociais nenhum e que isso a ciência moderna ela não dá suporte, tá? A sua posição. E uma vez que vocês dizem ser né, o pessoal coloca sticker lá no profile, né, na figura lá do perfil com eu dou suporte à ciência, não sei o que, então siga o que a ciência está falando, tá? Se você não gosta, publique um outro artigo, ou busque outras fontes além das que eu dei aqui, que talvez tenham tido conclusões diferentes, tá? Então é isso, tenha uma excelente uma excelente semana e os vejo até no próximo vídeo.